Bem-vindos e bem-vindas a mais um Sextou Sustentabilidade. Na mesa, Luiz Beltrame, Estevão Brasil do outro lado da tela aí. Tudo bem por aí, Estevão? Tudo jóia, Luiz? E você, como vai? Bem também, cara. Então, o tema de hoje, vamos falar sobre alimentação sustentável. A gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? Quais são os impactos da nossa alimentação no dia a dia, quais são as escolhas que a gente faz ou deveria fazer. Vamos entrar daqui a pouquinho. Primeiro, vamos para o brinde. O que você trouxe para a gente brindar? Como fiz no último episódio, Luiz, antes da gente brindar, conversar com o pessoal, convidar aí para se inscrever no canal. Quando eles se inscrevem no canal, ajuda os vídeos a chegar a mais pessoas que eventualmente podem se interessar pelos papos, né, de sustentabilidade. E também para aqueles vídeos que o tema interessa mais, deixar o like, né? Curtir, porque a gente sabe aí quais são os vídeos que estão gerando mais interesse. A gente orienta o tema em função desses likes aí. Bom, como Boa. brinde da semana, Luiz? Antes do seu brinde, desculpa interrompê-lo, aproveitar mais um recado então, dois recados. Acho que um para quem assiste a gente em vídeo já deve saber disso, quem está acompanhando o canal, a gente tem, além dos vídeos que saem, né, a cada 15 dias, mais ou menos, esse é outro recado que eu quero dar, a gente está tentando manter uma periodicidade, sair às sextas, algumas vezes não estamos conseguindo, então, se não sai na sexta, sábado sai no sábado, no domingo, a gente está tentando manter esse prazo máximo aí de atraso, então desculpas para vocês que estão esperando a cada 15 dias um novo programa, mas a gente está se esforçando, é um projeto que a gente faz com muito carinho, muita dedicação, totalmente paralelo às nossas outras atividades, então, obviamente, isso afeta bastante a quantidade de tempo disponível para que a gente consiga entregar no tempo que a gente quer. Mas aí o outro ponto que eu ia dizer é que para quem nos acompanha, né, não pelos vídeos, mas pelo podcast, e se quiser dar uma olhada nos vídeos, é interessante não só pelo fato de ver a nossa cara aqui, mas também pelo fato de que a gente tem lançado semanalmente, não, intercalando, né, com o podcast a cada também 15 dias aí, um pedaço que a gente chama de goles de sustentabilidade, que são pedaços do podcast, né? Então a gente pega aí 7, 8, às vezes 10, às vezes 5 minutos de uma fala específica, de um assunto específico e traz esses pequenos goles para que vocês possam aí, né, ter um conteúdo um pouco mais acessível, que a gente sabe que nem é todo mundo que tem essa paciência e talvez o tempo de acompanhar um programa de uma hora e pouquinho, como a gente tem feito. Então a gente tem disponibilizado esse outro formato, que são os goles. Então, para quem está ouvindo só no áudio, a gente ainda não fez isso no áudio. Acho que pode ser até uma possibilidade futura da gente ter isso em áudio também, né? Pequenos goles, mas por enquanto isso está só no vídeo. Então, para quem quiser, né, tá acompanhando pelo áudio, quiser acompanhar os vídeos no YouTube, dá uma olhada que a gente tem esses goles e aí é um jeito mais fácil também de até passar para outras pessoas, encaminhar, compartilhar. São vídeos curtos, vídeos mais rápidos, dá para mandar pelo WhatsApp, dá para mandar aí da maneira que for. Mas agora sim, Estevão, desculpe, volte com o seu brinde, por favor. Legal, Luiz. Esse brinde aqui, ele remonta ao nosso episódio, não sei se foi o último ou o penúltimo, quando a gente citou a investigação da Polícia Federal, não é? Que estava revelando aí um possível conluio envolvendo diversos servidores, inclusive aí o ministro, possivelmente o ministro, agora ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, um conluio forçando a exportação ilegal de madeira no Brasil. Então, o avanço dessas investigações da Polícia Federal está trazendo importantes desdobramentos e ocorreu um desdobramento de relevância extremamente aguda, que foi o pedido de exoneração do próprio Ricardo Salles, né, para que ele deixasse aí o Ministério do Meio Ambiente. Como a gente conversava há pouco, Luiz, é difícil saber se isso é uma questão a ser comemorada, brindada ou não, dentro de todo esse âmbito que é essa investigação da Polícia Federal focado na exportação de madeira ilegal aqui no Brasil. O que pode ser brindado, eu acho que merece esse brinde, é a ideia de continuar acompanhando os desdobramentos envolvendo essa investigação da Polícia Federal, porque é muito provável que novos desdobramentos de grande magnitude acabem surgindo, se você pensar em todas as provas que estão aparecendo, né? E todos os atores sociais que estão se mobilizando aí em função
dessa questão que atinge uma magnitude internacional, né? A gente sabe que a questão ambiental hoje tem afetado a imagem do Brasil internacionalmente, né? Isso tem influenciado questões, inclusive econômicas no Brasil, diversos aportes financeiros associados com a Amazônia, associados com outras questões ambientais, estão sendo limados aí, né? A gente está deixando de receber diversos aportes financeiros associados com conglomerados econômicos aí, europeus, sobretudo, por conta do que vem acontecendo na questão ambiental aqui no Brasil. Então, o brinde, eu acho que tem muito a ver aí com a necessidade de acompanhar de muito perto essa investigação envolvendo a exportação de madeira ilegal no Brasil. Boa, acho que não, com certeza. Vale o brinde, né? Eu até trouxe as minhas ressalvas quando você mencionou que essa seria, né, essa seria a sua proposta para o brinde de hoje. Eu até trouxe as minhas ressalvas. De fato, porque quando a gente olha para alguns acontecimentos recentes relativos ao governo atual brasileiro, né, a gente vê que as boas notícias, elas parecem às vezes não durar muito, elas vêm acompanhadas de algumas más notícias escondidas por baixo dos panos, né? Então, nesse caso mesmo, a gente tem o próprio substituto do Salles, que me foge o nome agora, mas que tem ligação aí com os ruralistas, a aprovação da PL 490, acho que foi, se não me engano, no mesmo dia do pedido de exoneração do Salles, né? Então, essa aprovação que foi ainda, por enquanto, na Câmara dos Deputados, vai seguir para o Senado, mas é uma PL que ameaça aí a demarcação de territórios indígenas, que a gente já muito bem sabe, já tem visto isso, o quanto enquanto o território indígena está ali bem protegido, né, e guardado, ele é preservado, e quando ele é aberto para exploração, garimpo, enfim, qualquer outra coisa, mineração, a gente percebe o quanto ele se deteriora aí rapidamente. Então, notícias ruins também aconteceram, mas aqui é brinde, então vamos olhar para o lado bom, mas claro, com essa ressalva de ficar acompanhando e ver se a gente consegue brindar novamente novos acontecimentos relacionados a esse mesmo caso. Bom, brinde feito, cara. Alimentação sustentável, né? Acho que é um termo que, inclusive, ele gera um pouco de confusão ou até um pouco de... É porque ele, de fato, ele passa por outras questões, né? A gente fala de uma alimentação sustentável, ela lembra também, ou remete também a uma alimentação saudável, e eu acho que vale a gente começar essa conversa tentando entender um pouco esse conceito do que seria uma alimentação sustentável e qual é a relação dela com uma alimentação saudável, e com alguns outros fatores, né? Eu acho que é bem por aí. Quando a gente pensa em alimentação sustentável, a gente está imaginando pessoas que mudam o jeito de se alimentar em função, por exemplo, de reduzir impacto ambiental. Mudar o que come em função de reduzir o impacto que a produção desse alimento vai causar no meio ambiente. E isso frequentemente cruza com outros fatores que podem e frequentemente incentivam pessoas a transformar o seu jeito de se alimentar. Um deles é saúde, então é um outro viés, não é? Mudar o jeito de se alimentar por conta da saúde. Mais um viés, mudar o jeito de se alimentar, Luiz, em função de sofrimento animal. Então essas coisas se confundem, de fato, elas quase sempre ocorrem de forma indissociável, né? Quando a gente pensa impacto ambiental, sofrimento animal, a saúde do ser humano em função do que ele está se alimentando. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor aí que alguém resolve reduzir a ingestão de carne. Reduzir a ingestão de carne vermelha, balanceando aí com o aumento da ingestão de frutas, legumes, em função de melhoramento da saúde. Isso certamente vai refletir em melhoramento de questões ambientais, desempenho ambiental. Porque a gente sabe que a pecuária está associada com fortes impactos ambientais, inclusive mudança climática. Isso também vai refletir em redução do sofrimento animal, porque você está deixando de consumir carne, não é? Então, essas três questões costumam sempre aparecer de forma conjunta. Uma outra ideia aqui, se alguém opta por se alimentar aí com alimentos oriundos de uma horta orgânica, por exemplo, de uma agricultura orgânica, sem fertilizante químico, sem os agrotóxicos,
sem os organismos geneticamente modificados, né, em função de saúde. Isso certamente vai refletir em melhoramento do meio ambiente também, né, porque é um perfil de agricultura que impacta menos o recurso, impacta menos o solo. Então, essas questões andam junto. Impacto ambiental, sofrimento animal, saúde. O que não quer dizer que sempre, 100% das vezes, optar por uma coisa mais saudável, certamente vai refletir em melhoria do meio ambiente. Por que eu acho importante dizer isso? Porque as pessoas, elas são sensíveis por motivos diferentes. Tem gente que é mais sensível pela questão do sofrimento animal. Tem gente que é mais sensível pela questão do impacto que aquele perfil de alimentação causa no meio ambiente. Tem gente que está pensando só em ajeitar a alimentação dele para se alimentar de uma forma mais saudável. Então, eu acho super relevante que essas três pernas da questão da alimentação sempre apareçam, quando possível, né, nas explicações, nos debates. Nem sempre é possível, mas é importante dissociar a explicação, ainda que elas sejam praticamente indissociáveis, que elas acontecem, quando uma mudança alimentar acontece, esses três reflexos ocorrem. Mas é interessante tentar explicar e tentar entender as consequências em cada um deles, porque as pessoas são sensíveis a um dos três de forma muito diferente. E eu dou um último exemplo de como essa questão, Luiz, eu acho que ela é extremamente aguda quando a gente pensa na decisão de alguém em mudar a sua alimentação. A gente sabe que ela pode mudar a alimentação para melhorar a saúde, ou porque ela está preocupada com o sofrimento animal, ou com a questão do impacto ambiental. E por trás disso tudo, existe um pano de fundo nessa pessoa, que é a seguinte: a forma como se alimenta também é uma expressão da sua cultura, né? A gente sabe que a alimentação tem muito a ver com a formação cultural das pessoas. E eu entendo, creio que seja por isso que, muitas vezes, quando a gente aborda a ideia de, eventualmente, ser necessário mudar o perfil de alimentação, quando a gente fala isso, às vezes parece que a gente está agredindo uma pessoa. Parece que a pessoa se sente agredida, não é? Parece que a pessoa sente que a gente está agredindo a família da pessoa. Porque parece que a gente está agredindo e dizendo que ela e a família dela estão fazendo uma coisa muito errada. Eu tenho a sensação que isso tem a ver com o fato de a alimentação está muito presente nas raízes culturais, né? Do que a gente é feito, os bloquinhos dos quais a gente é feito, nossa cultura. Então, percebo que algumas pessoas se sentem atacadas. Por que eu acho relevante levantar esse ponto? Para lembrar que não é nada simples propor mudança alimentar em função de questões coletivas. Quando a gente está propondo mudança alimentar para redução de impacto ambiental, a gente está propondo uma mudança de hábito, mais uma mudança de hábito individual, com raízes profundamente culturais, em prol de um objetivo coletivo. Não é tão simples chegar sugerindo isso. É preciso colocar com calma, bem explicado, e entender que a pessoa ela tem um processo decisório que não vai ser da noite para o dia. Ela vai ter que fazer os julgamentos e ela vai ter que mexer em questões, em conexões culturais dela, que estão enraizadas, fortemente enraizadas ali, não é? na sua forma de pensar, de agir, na sua forma de se alimentar. Você deu um bom panorama sobre acho que o olhar que a gente quer dar para essa questão, né? E acho que é importante fazer essa ressalva, porque não cabe a nós, né? Acho que a gente não somos pessoas com conhecimento para falar sobre uma alimentação sustentável do ponto de vista, por exemplo, nutricional, né? Trazer dicas e caminhos, coma aquilo, se você vai deixar de comer a carne, vai comer isso, vai comer aquilo. Tem muita gente na internet falando sobre isso, muito melhor do que a gente, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que textos, podcasts, vídeos, quem está interessado nisso, né, vai encontrar esse tipo de conteúdo facilmente na internet, e muita gente boa, com dicas muito certeiras, com conhecimento, né, para falar sobre isso. Não é o nosso lugar aqui. Acho que a gente, como sempre, a gente discute quais são, o que é, né, acho que a gente tem feito, a gente pode chamar de uma primeira temporada, vamos dizer assim, do nosso podcast, canal de vídeos, enfim, em que a gente tem olhado muito para assuntos que são, de certa forma, guarda-chuvas, né? A gente
dentro de alimentação sustentável cabe um monte de outras coisas, né? A gente aqui hoje, como tem feito acho que nos últimos episódios, a gente tenta passar sempre primeiro pela grande questão geral, né? Que, como você bem colocou aqui, nesse caso e em tantos outros, acho que praticamente todos os outros que a gente já trouxe aqui, trazem elementos comportamentais, trazem elementos, primeiro, entender quais são esses impactos, né? O que está acontecendo e sempre sobre esse viés, né? Então, o que precisa ser mudado? Então, quando você já começa a falar para a gente aqui, né? Quando a gente fala de uma alimentação sustentável e você fala dos impactos, tudo que motiva uma decisão, e a gente fala que existem impactos, né? De uma alimentação, né, dentro da nossa alimentação, das escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, por mais difíceis que elas sejam, mas esse de fato é um assunto que está no ar, né? A questão da alimentação. A gente tem discutido esses dias mesmo, né? A gente está num grupo de WhatsApp e esse assunto surgiu, porque houve um post feito no LinkedIn por uma das pessoas do grupo falando do consumidor consciente, né, e das escolhas que esse consumidor consciente faz, e ela falou, ela abordou os modismos, então ela trouxe a questão do veganismo, né, e do vegetarianismo, do veganismo, e aí olhando para pessoas que de repente entram nessa por uma questão de modismo, né, uma questão de tá na crista, tá na onda, eu vou entrar nessa também. E aí a gente tá aqui tá olhando, então tá olhando para essa questão porque ela de fato tá quente. A gente sempre, né, a gente já tinha pensado em falar sobre esse tema e esse assunto surgiu coincidentemente num dos grupos que a gente está lá de WhatsApp, de profissionais de sustentabilidade, surgiu esse assunto, né, debate sobre quem não é, o que causa mais impacto, deixar de comer ou não, dá para deixar de comer, vamos convencer as pessoas a deixar de comer carne, né? Que acho que essa é uma das grandes questões quando a gente fala de impacto, e eu acho que você vai falar sobre isso agora, com certeza com muita propriedade, mas uma das grandes questões quando a gente fala de mudança de hábito alimentar, pensando em sustentabilidade, a gente fala de deixar de comer a carne, né? Acho que esse deixar de comer carne é reduzir o consumo de carne. Acho que esse é talvez o ponto mais relevante e que muitas vezes encontra essa resistência que você falou. Acho que o Brasil a gente tem essa coisa engraçada, né, do arroz, feijão e a mistura, né? É o basicão do brasileiro, é o arroz, feijão e a mistura. Qual que é a mistura? E é sempre uma carne, né? Ou carne vermelha, ou carne branca. Estamos em tempos difíceis, né? Socialmente falando aí, questão financeira, mas muita gente não tem nem essa escolha, mas assim, acho que é básico da cultura do brasileiro ter essa coisa. Então, mas quando a gente fala voltando um pouco aqui da minha viagem, quando a gente fala de alimentação sustentável, né, e ter escolhas, acho que da escolha que você está, principalmente do que você está dizendo aqui, a escolha é reduzir o consumo de carne principalmente, né? E por conta desses impactos que são imensos. A minha impressão, Luiz, é assim, que todos estão num processo decisório nesse momento. Eu tenho a sensação que nos últimos anos, nas últimas décadas, foram levantadas tantas questões e tantos dados associados com a questão do sofrimento animal, com a questão dos impactos ambientais associados com a atividade da pecuária. Levantou-se tantas questões que está todo mundo num processo decisório. Seja qual for a decisão. Quem está decidindo ser vegano e caminhando em direção ao veganismo, seja quem está decidindo reduzir um pouco o consumo de carne, seja quem está decidindo reduzir um pouco o consumo de carne bovina, ou seja quem está decidindo não mexer em nada. Até quando eu falo com colegas, pessoas que estão decidindo que não vou reduzir o consumo de carne, coisa nenhuma, a pessoa ela já fala como se ela estivesse se defendendo de alguma coisa. A impressão que dá, ela também está num processo decisório. Por quê? Porque levantou-se tantas questões, tantos dados, e essas consequências estão sendo tão apresentadas de forma tão aguda que é muito difícil alguém não estar exposto aos dados relacionados com o impacto ambiental da atividade pecuária ou do sofrimento animal. Então parece que está todo mundo decidindo comer ou decidindo continuar como sempre desenvolveu a sua alimentação, ou está decidindo reduzir, ou está decidindo parar de comer carne. E por que está todo mundo nesse processo? Não é? O que está acontecendo? Se a gente olhar do ponto de vista do impacto ambiental, existe uma grande questão associada com a atividade pecuária e a produção da carne bovina. Por quê? Vamos pegar por itens, né? Quando a gente pensa em mudança climática, para grande parte dos autores que trabalham
com as contas ambientais associadas com gás do efeito estufa, a atividade pecuária é uma das, ou a atividade que possui o maior volume de emissões por unidade de função, aí, se a gente imaginar, né, por unidade de proteína produzida, mas considerando todos os importantes setores energéticos, setor de transporte, para grande parte dos autores, o viés mais relevante entre esses também é a pecuária, se não for o mais relevante de todos. Então, emissão de gás do efeito estufa. Como é que é essa emissão de gás do efeito estufa? É a tal da fermentação entérica dos animais, né? Esses animais bovinos, que vão fazer a emissão do metano, o CH4. Então, tem a ver com a flatulência, o pessoal às vezes dá uma risada, mas é a flatulência, os arrotos, que são um produto aí da fermentação entérica desses animais. Você tem um processo, diversos processos bioquímicos que fazem com que tudo aquele alimento que ele consome, grande parte, vai culminar aí na produção desse gás do efeito estufa, que a gente já sabe, o metano, que possui um potencial de aquecimento global bem maior do que o dióxido de carbono, né? Então, é um gás do efeito estufa com grande capacidade de aprisionar energia eletromagnética aqui próximo da superfície terrestre, da troposfera. Fora a mudança climática, Luiz, recursos hídricos, né? A atividade pecuária é responsável pelo consumo de um volume exorbitante de água. Fora o consumo da água, tem também a poluição e o comprometimento da água, por conta dos dejetos e todos os problemas criados ali no local, onde é conduzida aí a criação desses animais. Então, vai promover a poluição da água, não só da água, do solo também, né? Comprometendo todo aquele espaço, tornando um solo totalmente inadequado, eventualmente, para uma produção de alimento que não seja especificamente a criação do gado ali. Fora tudo isso, a atividade pecuária também está diretamente relacionada com altos índices de desmatamento, sobretudo aqui no Brasil, envolvendo a Amazônia também. Então, além de tudo, vai forçar a ocorrência de mais desmatamento, e esse desmatamento vai promover mais mudança climática, e mais problema na água, e mais problema no solo. Então, você tem um ciclo aí de problemáticas ambientais. Fora tudo isso, para alimentar todo esse gado, o que a gente tem são grandes monoculturas de grãos como milho e soja, né, que vão gerar ainda mais mudança climática e mais comprometimento de recurso hídrico e mais comprometimento do solo. Então, todos os fatores associados com a atividade pecuária contribuem para a gente chegar nessa pergunta, né? Será que a gente deveria reduzir o consumo de carne bovina? Até que ponto deveria reduzir? Ou será que a gente deveria eliminar o consumo de carne bovina? Essa é a pergunta que está no ar. Está todo mundo nesse processo decisório. Só carne bovina? Não, a gente sabe que todas as produções associadas com aves e peixes também estão associadas com impactos ambientais relevantes, muito menores se a gente considerar a magnitude aí da atividade pecuária. Mas são impactos ambientais relevantes também. Só para citar um, por exemplo, quando a gente pega a questão dos peixes, fala-se muito do tal do colapso da reserva pesqueira oceânica, né? Se a gente pensar aí na pesca especificamente focada nos mares, a gente sabe que o bioma marinho está passando por um processo de colapso, e parte desse processo de colapso tem a ver com o volume de peixes capturados, né, por esses navios gigantes, navios indústrias, né, que fazem uma captura de peixes de uma magnitude também extremamente exorbitante. Então, esse é um pouquinho do cenário que leva a gente para essa pergunta, né, até que ponto a gente deveria estar considerando a possibilidade de reduzir o consumo de carne em geral, e a segunda pergunta mais aguda, até que ponto a gente deveria estar considerando fortemente a ideia de reduzir o consumo de carne bovina ou cessar o consumo de carne bovina. Essa é a pergunta que parece que está todo mundo respondendo, né? Seja como for a resposta, está todo mundo nesse processo decisório aí. Acho que interessante o que você falou, assim, para a gente
É claro que quando a gente fala de alimentação sustentável, acaba caindo na questão da carne, né? Acho que esse é, como eu já tinha dito antes, acho que você reiterou isso ao falar da questão dos impactos. Quando a gente fala de uma alimentação sustentável, em boa parte a gente está se referindo à redução ou ao fato mesmo de eliminar a carne do seu cardápio, né? A carne bovina, a carne vermelha. Mas eu acho que existem, obviamente, outros impactos, né? Quando você comentou, por exemplo, da questão dos grãos, que a produção de grãos, né, a soja, o milho, para alimentar o gado. A produção de milho, soja, também é muito utilizada na indústria, né? Então, esses alimentos ultraprocessados, eles recebem ali a proteína da soja, eles recebem alguma coisa do milho, né? Então, você vai ver, sempre tem um amido de milho nesses salgadinhos, nas bolas, nos biscoitos recheados. A gente sempre tem um amido de milho, sempre tem a proteína que esses alimentos têm. Ela acaba sendo uma proteína barata e pouco nutritiva, muitas vezes. Ela acaba vindo da soja também. Então, existem, obviamente, outros impactos. Sem falar nos impactos sociais, né? Que acho que, mesmo olhando na questão da pecuária, existe um impacto muito forte, né? Pensando nas condições de trabalho, acho que é um setor que já esteve aí, assim como o da moda, por exemplo, mas o setor da pecuária é um setor que já teve as voltas aí com questão de trabalho escravo ou más condições de trabalho. Acho que é um setor que isso grita muito, né? Isso acontece bastante. Sem falar quando a gente olha para a questão de, por exemplo, do cacau, exploração infantil, né? Então, nosso jazz aqui ele tem sido mais ambiental. A gente ainda vai entrar, acho que em outros episódios, em questões mais sociais. A gente sempre menciona de alguma forma. Mas quando a gente fala de uma alimentação sustentável, ela tem que levar em conta a consciência sobre o que está no seu prato, né? Da onde está vindo, que está no seu prato ou no seu dia a dia, né? Porque quando a gente fala prato, hoje a coisa está tão corrida que dificilmente as pessoas têm um prato para comer, né? As pessoas estão comendo na rua, estão comendo andando, consumindo ultraprocessados ali na banquinha do metrô, pegando um chocolate que está morrendo de fome, sai do trabalho e vai demorar 2 horas para chegar em casa ainda, então existe todo um aparato aí, né, que força as pessoas aí numa direção. E o que a gente está falando aqui é que, né, trazendo luz aqui sobre algumas questões para quem pode fazer essa escolha. Acho que esse é um ponto também, porque a gente está, como eu até mencionei isso, a gente está vivendo aí de novo com a sombra da fome, né, no Brasil, e num momento muito difícil por conta dos impactos da pandemia. Pessoas aí, os alimentos estão caríssimos, então as pessoas, a gente está falando aqui de escolhas que, óbvio, quem pode fazer essas escolhas são pessoas que têm um privilégio de né, falar, não, eu vou optar por não comer ali a carne bovina, vou optar por uma outra fonte de proteína, mas tem pessoas que não tem nem o que pensar, né? Ela tá pensando primordialmente na sua subsistência, então não tem nem como a gente cobrar isso delas, né? E aí quando você fala, o que a gente deve fazer? Deve cessar? Deve reduzir? Entra nessa conta também, né? Quem é que pode fazer essa escolha, né? Então, quem pode, se pode, né? Comece a considerar. Acho que esse é um ponto, né? A gente, de fato, tem que reduzir, no mínimo reduzir. No mínimo reduzir, porque existe uma indústria muito forte por trás da produção, né? Tanto da carne quanto... E aí acho que a questão, falando até em questão de saúde mesmo, né? Quando a gente fala dos ultraprocessados, por exemplo, existe a questão da saúde que de fato reduza, né? Alimente-se daquilo que é in natura o mais costumeiramente possível, como alimentos in natura, né? Legumes, verduras que tenham uma origem, né, principalmente sem agrotóxicos, de uma horta orgânica, se possível. Novamente, a gente sabe que isso não é acessível para todo mundo, isso está acessível para uma parcela da população, mas para quem está, acho que se a gente não vai dar dicas aqui nutricionais, mas assim, para quem está e quem pode fazer escolhas, acho que o que você está trazendo aqui é assim, jogando luz sobre algumas questões que podem guiar essas escolhas, né? Sabe que quando você fala quem pode, Luiz, eu acho legal porque volta a uma questão que apareceu em outros episódios, é assim, parece claro que a gente não tem como falar de sustentabilidade sem falar de redução de desigualdade social. Sem Por dúvida. muito tempo, ficou muito focado na ideia de reduzir o impacto ambiental e no tripé da sustentabilidade, o outro pé, promover justiça social. Por quê? É impossível a gente chegar num ambiente minimamente sustentável sem reduzir a desigualdade social. Por uma série de fatores. Você trouxe mais um importante. Uma pessoa vivendo em extrema vulnerabilidade social, não é? Preocupada com a próxima refeição, se ela vai ter a próxima refeição para os seus filhos, ela está com a mente totalmente setada e voltada
para o individualismo de curto prazo. Ela só consegue pensar nela e nos filhos dela no curtíssimo prazo. Na próxima alimentação, se ela vai conseguir sobreviver aquele mês. Então, como que ela vai ter espaço para trazer para o seu ambiente de preocupação questões coletivas de médio prazo, que é essencialmente meio ambiente. É uma questão coletiva de médio prazo, pode vir a se tornar de curto prazo, mas grande parte das questões ambientais são questões de médio e, eventualmente, de longo prazo. Então, se a gente acha que se a gente quer efetivamente ter todo mundo focado e pensando na questão da sustentabilidade, não adianta achar que a gente vai conseguir isso sem agir fortemente em questões de justiça fiscal, justiça social, né? Se tem alguém em classe social um pouco mais abastada que está muito preocupado com o meio ambiente e com a questão da sustentabilidade e não reflete muito sobre essa questão de justiça social, justiça fiscal, eu sinto muito, mas o objetivo de sustentabilidade nunca vai ser atingido, porque a grande massa de pessoas que está preocupada com a próxima refeição não tem espaço para trazer para a sua vida a preocupação coletiva de curto para médio e longo prazo, que é a questão ambiental. Então não tem sustentabilidade sem redução de desigualdade social. Não tem mesmo, é isso, né? E acho que até a gente estava, né, vendo esses dias uma crítica comum que se faz aos gestores ambientais, muitas vezes é essa, né? Querer empurrar a goela abaixo soluções que funcionam a partir de um determinado nível social, né? E que não dá para a gente exigir da população inteira o mesmo caminho, né? A gente não pode ter isso. Isso não tem como acontecer. E aí é uma crítica realmente que acontece a muitos gestores ambientais muito técnicos, entendem muito da sua área, mas que não tem essa percepção social, né? Da realidade social, que é totalmente intrínseca, né? Tá totalmente ligado. E aí quando a gente fala de uma população que tem uma alimentação que possivelmente não é sustentável, ela também provavelmente ela não é saudável, né? A gente fala dessa questão de ser saudável também, essa alimentação ela não vai ser saudável, porque essa é a alimentação do dia a dia, da correria, do que tem para hoje. Então, não é uma alimentação que está considerando aí nutrição, a quantidade correta de proteína que eu preciso ingerir. Ela é uma alimentação que está considerando sobrevivência, né? Então, não tem como a gente exigir essa escolha. Mas para quem tem, né, condições, acho que o que é preciso para tomar uma decisão coerente é a informação, é um pouquinho do que a gente está passando aqui. O que você precisa saber e entender para fazer uma boa escolha alimentar, uma escolha que tenha menos impactos. Então, acho que a questão da carne, com certeza, é um ponto. Você mencionou, né, no começo, uns outros grandes fatores de motivação, que é a questão do sofrimento animal. De fato, deixei de comer carne. Para mim, a questão ambiental e sofrimento animal andaram sempre muito juntas, né? Então, quando eu decidi parar de comer carne, para mim, isso fez... Essas duas questões eram muito latentes, mas eu conheço muita gente, vejo muita gente, né? Talvez nas minhas bolhas, não sei, nas bolhas sociais, aí, hoje em dia mais virtuais do que sociais, mas eu vejo pessoas que decidem, optam, né, pelo não consumo de carne muito mais pelo sofrimento animal. E tem até aquela coisa do amigo dos bichos, né? Aí fala, se você tem um cachorro, como é que você come o outro animal, fazendo esses comparativos. Então, eu acho que essa preocupação sempre foi muito latente na sociedade, assim, acho que foi um movimento que sempre existiu, assim, eu me lembro muito de ocasionalmente me deparar com esse tipo de manifestação de algumas pessoas, né? De que relacionado ao sofrimento animal. Eu acho que a gente nem precisa se aprofundar, porque como a gente já falou aqui, tem pessoas aí mais técnicas e capacitadas até para falar muito melhor, pessoas aí de instituições, de organizações não governamentais, que estão por trás aí, preocupados com o bem-estar animal, que podem falar muito melhor que a gente. Mas acho que a gente podia dar uma passada sobre, de forma geral, assim, o que a gente fala, o que é sofrimento animal? Quando a gente fala isso, o que é de fato, né? Eu penso que onde a gente pode contribuir, Luiz, é aquilo que os americanos chamam de big picture, né? A gente fala um panorama geral que pode ajudar a trazer essa sensação. Porque, assim, quem entrar na internet e procurar os vídeos envolvendo maltratos animais associados com a produção de carne, ele vai entender tudo na hora o que é o sofrimento animal. E a questão da imagem, vai sentir, vai materializar.
Mas pensando nesse tal do big picture aí, o panorama geral, eu busco uma questão que é a seguinte, Luiz. Uma muito aguda para mim é a idade com que os animais são abatidos para o consumo humano. A impressão que eu tenho é que hoje, no atual estágio, século XXI, a alimentação que o ser humano efetua a partir de animais, ela é a ideia de manejar vidas em função do prazer humano, né? Manejar vidas de animais para que o ser humano tenha prazer. Essa é uma percepção minha. Ah, mas não é para que a gente possa matar a fome, garantir a alimentação de todos, é uma questão de segurança alimentar, produzir carne? Não vejo assim mais. No século XXI, com toda a tecnologia e entendimento que a gente tem sobre produção dos macronutrientes, produção dos micronutrientes, quantidade de cada macronutriente que a gente precisa, quantos gramas quilo por pessoa por dia a gente precisa de proteína, de carboidrato, de gordura, e depois os micronutrientes, não é? Minerais e vitaminas. Hoje, a minha sensação, considerando todas as contas ambientais, é que a alimentação oriunda dos animais, ela significa, pensando friamente, na ideia de manejar vidas de animais para gerar prazer para o ser humano. E como assim manejar a vida dos animais? Um boi que teria uma vida em média entre 15 e 20 anos, ele vai ser abatido com cerca de 2 anos, um pouquinho mais talvez. Um porco que teria uma vida de cerca de 15 anos vai ser abatido com cerca de 6 meses, um pouquinho mais talvez. A galinha, o frango mesmo, né? Aquela galinha que vai ser consumida, que vai servir para a produção de carne, que teria uma vida média de 8 anos, ela vai ser abatida com 1 mês e meio. E a gente pode ir... Isso é diferente da vaca que vai ser criada para produzir leite. Vai viver um pouquinho mais, talvez 5 anos. Ou da porca, ou da tal da galinha poedeira, né? Mais focada na produção de ovos, vai viver um pouquinho mais, ainda assim pouco. E os exemplos mais agudos, a vitela, não é? Que na verdade é o bicho que ainda não cresceu e está novinho, que viveria aí cerca de 15, 20 anos, esse bezerro, ele não vai viver mais do que 6 meses, por volta de 6 meses. Ou o cordeiro, né, o carneirinho que não vai crescer e que viveria em média 12 anos, vai viver menos de 6 meses. Por que eu ponho tudo isso, Luiz? Porque esse panorama geral é assim, a alimentação a partir da carne, ela significa se alimentar de crianças e adolescentes de várias espécies. Luiz, eu estou falando isso com frio no estômago, porque você me conhece, você sabe que eu não como carne vermelha há muito tempo, mas ainda como carne branca e busco, na medida do possível, carne de produtores que têm certificações de uma produção animal sem sofrimento animal ou com baixo sofrimento animal, e eu me pergunto, será que isso é efetivamente possível? Quando a gente fala baixo sofrimento animal, são processos produtivos que não envolvem maltratos, que não envolvem confinamento, que envolvem uma idade mínima de abate um pouquinho menos cruel. Ainda assim, eu sinto esse frio no estômago, Luiz, quando eu faço questão de pegar esse panorama geral, colocar no papel e narrar para você aqui que a gente está se alimentando, mesmo que seja um processo produtivo sem maltratos, mesmo que seja um processo produtivo sem envolver confinamento de animal, mesmo que seja um processo produtivo que envolva uma idade mínima menos cruel. Eu acho importante eu fazer questão de colocar no papel e narrar para você. Significa se alimentar de crianças e adolescentes, né, que, pensando na tecnologia atual e no conhecimento em termos de o quanto eu preciso de cada macronutriente ou micronutriente, me parece óbvio que seria dispensável. Percebe? Eu acho que essa é um panorama geral que tem que ser colocado. Porque, pelo menos a gente, para aceitar o ônus emocional do que você está fazendo. Porque se a gente pensar numa questão mais real, pelo menos, há muito tempo atrás, todo mundo teria que ter contato
não é? Com esse processo um pouco mais reflexivo, porque cada um tinha que participar do processo de abate dos animais. E aí você estaria mais em contato com essa questão emocional, psicológica, que tem a ver com o fato de se alimentar de outro animal, né? Então eu acho que tudo isso ajuda a explicar por que existe a reflexão que gera um processo decisório pelo qual todo mundo está passando. Todo mundo está passando por esse processo decisório. Devo comer carne? Não devo comer carne? Quanto de carne eu devo comer? De onde vem a carne que eu como? Ainda que, por exemplo, olha como é complexo, Luiz. Esses locais que a gente busca procurar enquanto fornecedor aqui para a nossa família, que tem certificações garantindo que não tem maus tratos, essas questões todas, eles são processos, Luiz, que muito provavelmente, para grande parte das contas ambientais que estão feitas, são processos que não dá para imaginar toda a população humana, quase 8 bilhões de pessoas, se alimentando de carne produzida nesse perfil de processo, porque os animais são criados soltos, não é? Você precisa de uma área muito maior. Então se eu tô, não é? A impressão que dá que se eu for aceitar esse perfil de processo que gera menos sofrimento animal, mas eu estou aceitando uma situação que eu sei que gera um cenário complicado na questão da segurança alimentar. Então você tem uma série de conflitos que impulsionam e fazem mesmo a gente ter que responder essa pergunta. Lá no começo você trouxe um tripé, né? Que é essa questão. Então, sofrimento animal, impactos ambientais e saúde, né? Então, acho que assim, o que motiva uma escolha, né, alimentar ou não, e o que talvez defina uma alimentação sustentável, né? Acho que passa por essas três coisas. E é curioso quando você traz esse exemplo, por exemplo, né? Então, e eu de fato também faço essa busca, né? Quando eu posso. Então, eu sou o que as pessoas chamam de ovo-lacto-vegetariano, né? Então, eu ainda me alimento de derivados animais, né? De ovos, de leite nem tanto, mas queijo, enfim, derivados, manteiga. Eu busco, né, em alguns momentos, principalmente com relação ao ovo, por exemplo, eu busco lá aquele ovo que é o ovo da galinha que foi criada livre e tudo mais. Mas olha só que curioso, né? A produção desse tipo de alimento não seria sustentável numa escala como é a escala que talvez fosse necessária para alimentar 8 bilhões de pessoas. Assim como quando a gente vê hoje, né, tá surgindo cada vez mais aí o plant-based, né, os alimentos plant-based, que é o termo em inglês, né, então que não tem origem animal. Então você pega o hambúrguer plant-based, você vai no Burger King, você vai no Bob's, eles têm as opções de fast food que não são carne, então são plant-based, mas obviamente não são alimentos saudáveis e talvez nem sejam sustentáveis, né? De fato, eu não tenho conhecimento profundo da produção desses alimentos, mas eu imagino que exista aí uma substituição de proteína, exista aí uma necessidade dessa proteína vir de algum lugar, da soja, e aí é um alimento ultraprocessado, então ele passa por um processo industrial de fabricação, então, assim, também não sei até que ponto a gente pode considerar sustentável, né? Ele tem a questão do bem-estar animal, porque eu não estou consumindo a carne animal, mas, por outro lado, não é saudável e talvez não seja nem sustentável, né? Sustentável por um lado, porque a gente recorre menos à necessidade de ter, né, a produção pecuária tão intensiva como a gente tem hoje, que é gigantesca, né, como você mesmo disse, mas fica essa dúvida se de fato é uma alimentação que deveríamos considerar. E olha só, né, também falo com pesar porque eu adoro fast food e eu como também. Eu sinto saudade de comer um hambúrguer, comer uma coisa gordurosa e vou lá e como esses plant-based às vezes. Então, realmente, são, como você disse, né, são questões de escolha que a gente precisa ter. E aí o que impede essa escolha muitas vezes acho que tem vários fatores, né? Acho que um deles que você trouxe é essa questão cultural, questão até de identidade, né? Porque quando eu me vejo como alguém que come carne, que adora churrasco, eu me defino um pouco por isso, né? Eu sou uma pessoa que adora churrasco, eu sou comedor de carne, nossa, adoro carne. Assim como eu, sendo vegetariano, me defino um pouco por isso, né? Então é uma questão, a alimentação, acho que ela tem uma relação muito forte com a nossa identidade, né? Então é um aspecto psicológico até muito forte e difícil de ser rompido, né? Mas... Uma coisa legal que você falou, Luiz, desculpa te interromper, do fast food e tudo. O que é importante é a gente
conhecer cada vez mais o que nos motiva e nos mobiliza a fazer as coisas. A impressão, a gente conversou sobre isso, né? Até no consumismo. Quanto mais a gente investiga por que a gente reage às coisas daquele jeito, e a gente descobre, é como se a gente percebesse onde que a gente está trapaceando e falar agora, e a gente conseguisse alterar nosso comportamento. Para conseguir alterar nosso comportamento e dominar a nossa vida, parece que essas investigações e entender como funciona são importantes e benéficas. No caso da alimentação, quando eu cruzei com uma informação e investiguei um pouquinho sobre isso que eu vou falar, me ajudou que, assim, o ser humano em função do processo evolutivo que gerou essa fisiologia que atualmente a gente possui, que é a mesma fisiologia do caçador-coletor de 50 mil anos atrás. Essa fisiologia, ela é totalmente e inteiramente viciada em sal, gordura e açúcar. Viciado. A gente é viciado. É um vício fisiológico, bioquímico. Quando isso cai no nosso organismo, Luiz, existem reações em cadeia muito semelhantes com as reações que ocorrem quando a gente consome algumas drogas. Então, a gente, poxa, mas eu gosto tanto da gordura, tal, porque a gente é biologicamente, fisiologicamente, bioquimicamente viciado em gordura, sal e açúcar. Então, a gente vai se entregar a esse vício? É a mesma pergunta que a gente tem que fazer com relação a outras drogas. A gente vai se entregar a esse vício? E quando eu tenho contato com essas explicações, isso me ajuda na hora que eu estou diante de alguma coisa e falo, vou me entregar a esse vício ou não? É como se tivesse uma outra droga na minha frente. Então, ajuda um pouquinho a gente a dominar os processos decisórios. Tenho essa impressão. Perfeito, é isso mesmo. Acho que e tem até, acho que questões. Tem, obviamente, as questões biológicas e tem questões culturais também, né? O quanto a gente é dominado, né? E aí, pensando no fast food, por uma cultura estadunidense, né? Acho que a gente tem muito, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem essa invasão muito forte, né? Essa contaminação de uma cultura que não é nossa, né? Mas que veio muito forte aqui para cá e isso está intrínseco na nossa sociedade, né? A gente que mora em cidade de interior sabe como que é isso, né? Quando abriu aqui um McDonald's, né, quando abrem essas lojas de fast food, o rebuliço que isso faz na cidade, né, como as pessoas se movem para aquilo como uma grande novidade, então elas se sentem importantes, olha só, agora tem aqui na minha cidade. Então, é um negócio que mexe tão fortemente com a gente, né, questões biológicas e psicológicas, então tem uma questão de status, a minha cidade agora tem McDonald's, tô bem. Sabe que um grande amigo meu americano, e ele estava passando por um processo que ele precisava reduzir de peso, e ele mora aqui em Atibaia. E aí ele falou, Estevão, eu descobri como emagrecer. É muito fácil aqui, é só comer arroz e feijão todo dia. Porque arroz e feijão, em termos nutricionais, né, quantidade de proteína e carboidrato, e o feijão, que é um pouquinho mais balanceado ainda com proteína, para ele foi super simples. Comecei a comer arroz e feijão todo dia e perdi não sei quantos quilos. E ele era um grande viciado em fast food. Interessante, né, cara? E é isso, aqui no Brasil a gente tem, acho que um privilégio grande, né, de ter acesso a esse alimento, como eu falei, né, o arroz e feijão é mistura, né, então ele é culturalmente pertencente, né, acho que o nosso alimento ele já é rico, né, o alimento, claro que, novamente, tem questões aí de dificuldade de acesso, questões financeiras que estão, o feijão mesmo está num preço exorbitante, mas ele faz parte da nossa cultura, né, então a gente tem por onde fazer boas escolhas, e aí acho que tem um degrau até a mais, que a gente pode pincelar muito rapidamente, porque acho que a gente também não se delongar demais, cara, a gente tem acesso a produções, né? Acho que o Brasil tem uma produção de agricultura muito grande, muito forte, agricultura familiar, agricultura orgânica, né? Então a gente tem hortas, né? Hoje é cada vez mais comum você ver, até em São Paulo mesmo, né? As pessoas recorrendo aí a aplicativos para consumir diretamente de produtores, então acho que além de um impacto ambiental por conta de você optar por comer mais legumes e verduras e não comer carne, acho que tem um outro impacto social, né, de você estar comprando direto de um produtor local. Então a gente tem essa possibilidade também, porque a agricultura no Brasil ela é representativa, muito forte, né, e principalmente essa agricultura familiar, essa agricultura pequena, que não é essa agricultura gigante, o agro pop, que se tanto fala que é o agro do milho e da soja, mas é esse agro pequenininho, familiar aqui, de subsistência, mas que também agrega muito e que hoje está sendo possível, né, por meio da tecnologia, você ter acesso, aí, não só com a tecnologia, né, a gente aqui não precisou disso, aqui em Atibaia
para ter acesso a uma horta agroflorestal, mas isso eu vejo cada vez sendo mais comum, mesmo em São Paulo, as pessoas comprando de produtores locais, locais mesmo de venda, que conectam diretamente o produtor, então não tem intermediário. Então, é um movimento que eu vejo crescer assim, que ajuda, acho que para quem quer tomar essas decisões, né, buscar na sua cidade, na sua proximidade aí, como que eu posso me alimentar de feiras locais, feiras orgânicas. Aqui em Atibaia mesmo a gente tem uma feirinha local de produtores locais, né? Além dos produtores orgânicos, a gente tem essa feirinha local. Então, assim, existe por onde a gente correr para fazer melhores escolhas. A gente tem uma variedade interessante de alimentos disponíveis, né? E importantíssima essa sua lembrança, Luiz, porque eu imagino quem está nesse processo decisório deve estar pensando, tudo bem, então, ao deslocar a parte da minha, toda ou parte da minha alimentação para um perfil mais vegano, nem que seja um veganismo total, mas um perfil mais vegano, mais fundamentado aí, menos fundamentado na carne, por que eu estou melhorando ou não? Porque a pessoa pode pensar, eu lembro que tem a questão dos fertilizantes químicos, dos agrotóxicos que fazem mal para a saúde e que também promovem impacto ambiental. Isso é relevante falar, porque, de fato, a gente precisa caminhar para um perfil de agricultura de menos impacto ambiental e que promove mais saúde. Básico, reduzir ou eliminar os agroquímicos, né? E como fazer isso? Aí tem os caminhos. Um passo interessante que já no Brasil em grande parte é dado, isso que é legal colocar, é o tal do sistema de plantio direto, né, que você vai retirar aquela etapa de preparação que envolve aquela etapa que tem que fazer processos do solo antes de você começar a efetivamente produzir o alimento. Então, esse sistema de plantio direto ele promove mais fixação de CO2 do solo, evita a erosão, o impacto da chuva no solo ele é muito mais aliviado. Então, tem uma série de questões que já trazem benefícios ambientais. E no Brasil, grande parte dos processos produtivos já caminham em direção, o pessoal chama de SPD, Sistema de Plantio Direto. No entanto, ele está longe ainda de sistemas um pouquinho mais interessantes, que geram resultados ambientais e para a saúde mais interessantes, como, não vamos passar por todos, mas os princípios da permacultura, da cultura orgânica, que tira todos os agroquímicos, não trabalha com os organismos geneticamente modificados, até chegar num nível que é aquilo que foi cunhado como agricultura sintrópica, não é? que gera, que tem como produto o tal do sistema agroflorestal, né, os SAFs, e que a gente tem o benefício de ter um aqui na nossa cidade sendo conduzido com sucesso. Por que está sendo tão falado, tão endereçado esses sistemas agroflorestais? Imagina, Luiz, que é um sistema de produção de alimentos que usa toda a sabedoria da natureza, né, entende os processos naturais e utiliza os processos naturais em favor da produção de alimentos para o ser humano. Até por isso o nome é sistema agroflorestal. Você promove a agricultura através de um sistema florestal que tem aí uma mistura de espécies envolvendo árvores, envolvendo arbustos, cada espécie auxiliando a outra a realizar suas funções ecológicas, e esse sistema agroflorestal, ele em geral, dispensa totalmente o uso de agroquímicos, dispensa totalmente o uso de organismos geneticamente modificados, ele recupera o meio ambiente, que é incrível, né? Você tem um sistema de produção de alimento para o ser humano, que ao mesmo tempo está recuperando o meio ambiente local. Está gerando um perfil de trabalho, né? Porque tem uma demanda por mão de obra muito intensa nesses sistemas agroflorestais. Então está gerando um perfil de trabalho que é aquele perfil de vaga da nova economia, a economia verde, a economia circular, a ecoeconomia, como queiram chamar, mas é um perfil de vaga que gera bem-estar para o ser humano, porque tem gente trabalhando ali, produz alimento saudável para todo mundo e recupera o meio ambiente, gera, em grande parte, habitat para a fauna local, habitat adequado para a fauna local. Tudo isso através de um perfil
de produção de alimento, que são os sistemas agroflorestais. Alguém pode estar se perguntando, mas e a produtividade? Acho que isso não deve ter a mesma produtividade que uma monocultura convencional baseada em agroquímicos, fertilizantes. Luiz, é incrível ver as pesquisas. Grande parte das pesquisas concluem que a produtividade para determinados perfis de alimento é muito próximo, é igual ou pode ser superior, dependendo das condições edafoclimáticas, dependendo de como é manejado. Mas eu vou falar um número aqui. Um dia a gente vai convidar, né, uma pessoa muito importante que ajuda, principal responsável pela criação desse sistema agroflorestal, junto com diversas outras pessoas incríveis aí no CSA, né, na comunidade que sustenta a agricultura. E ele fala uma produtividade que giraria em torno de 80 toneladas por hectare ano. Em um ano, por hectare, produção de 80 toneladas, o que comparado com outros perfis de agricultura, estaria num nível de competitividade muito adequado. E é 80 toneladas de produção de alimento que você vai consumir na sua casa. Não é milho e soja para o gado se alimentar. Então, existem caminhos, né? E esse sistema agroflorestal, ele tem sido endereçado como um daqueles que a gente precisa ter muita atenção em termos de caminho para a gente perseguir. Mas aí fica uma pergunta, eu acho, na mente do pessoal, né? Mas o que seria o ideal? Todo mundo reduzir um pouquinho o consumo de carne? Ou o mundo inteiro virar vegano? Essas perguntas são interessantes. Tem um monte de gente fazendo um monte de conta. Eu trago algumas legais aqui, de um estudo que eu vi aqui. Por exemplo, se todo mundo parasse de consumir carne vermelha em termos de emissão de gás de efeito estufa, esse estudo coloca que seria uma redução de 60% de emissão, que é muito grande. E se, adicionado a isso, a gente pensasse no fim do consumo de todo tipo de carne, ao invés de 60%, seria 70%. Nesse estudo, mostra um pouco daquilo que a gente comentou, que provavelmente o consumo dos outros perfis de carne não estão associados a um perfil de impacto ambiental próximo do que é a pecuária, apesar de também serem impactos relevantes. Para essa pergunta, existe uma questão que está na cabeça de todo mundo. Se todo mundo para de comer carne, vai ter que precisar de área para produzir alimento. Como que fica essa conta, né? As contas que a gente lê aqui, em geral, coloca que, retirando toda a área utilizada pelo gado, seja numa produção intensiva, que você usa menos espaço por cabeça de gado, né? Ou numa extensiva, que você usa uma área muito maior, você vai ter que considerar toda essa área. E mais, o que você está deixando de lado também é toda a área utilizada para produzir os grãos necessários para a suplementação desses animais. E trocar isso pelas áreas necessárias para a produção de alimento, seja no sistema agroflorestal ou algum outro sistema interessante aqui. E a conta mostra que a área necessária total para uma produção vegana seria menor. Ainda que é um grande debate, as pessoas ficam fazendo essas contas frequentemente. Vou citar um pesquisador legal aqui, Luiz, que é o Inácio Sachs, um economista, um ecoeconomista. Ele foi um dos responsáveis por criar o termo ecodesenvolvimento e alguns outros. Ele é um economista polonês, se eu não me engano, Inácio Sachs. Ele fala muito que ele tem a percepção, depois de estudar todas essas contas ambientais, que uma alimentação plenamente sustentável seria uma alimentação quase vegana, mas que também lançasse mão fortemente da criação de peixes em tanques, né? Que pode ser um perfil de criação que pode ser em tanques e eventualmente em locais na zona costeira, utilizando também o mar, mas que fosse conduzida e manejada de forma sustentável. Então, para ele, tem muito essa questão da utilização do peixe unida à alimentação vegetariana, junto com o peixe. Para muito autor, não, teria que ser tudo tudo vegano. Para muito autor, não. E para outros autores, seria uma questão de continuar mobilizando todo mundo a reduzir bem o seu consumo de carne bovina, sobretudo, e comer carne cada vez menos, já seria suficiente. Mas aí vem a questão do sofrimento animal e de manejar vidas de animais para que possamos comê-los enquanto crianças ou adolescentes. Esse pacote de informação para ajudar a gente nesse processo decisório contínuo, né?
Bom, realmente muita informação. Acho que a gente podia tentar ajudar as pessoas de alguma certa forma. Então, resumidamente, a alimentação sustentável é aquela alimentação que vai, obviamente, olhar para a redução dos impactos ambientais e sociais. É aquela alimentação que, cara, está pensando em alimentação, é o princípio básico da nossa saúde. Então, por favor, né, uma alimentação saudável e principalmente não, mas e também uma alimentação que tenha esse olhar para a questão da redução do sofrimento animal. O que a gente está pedindo aqui? Que as pessoas deixem de comer carne? Ou reduzam? Acho que não cabe a gente dizer o que cada um tem que fazer exatamente. A gente está tentando trazer informação para que cada um possa tomar suas decisões. Mas se a gente pode não dizer o que as pessoas devem fazer, mas pedir, né, ou dar sugestões, faça o que você pode. Se você pode parar de comer carne, legal, para de comer carne. Se para você reduzir é algo possível, deixa para comer uma, duas, 3 vezes no máximo na semana carne, já é uma boa redução, né? Eu acho que, e faça escolhas, né? Procure produtores locais, procure alimentos produzidos, né, em hortas alternativas aí ao mainstream, aí ao principal, ao agropop aí. Procure uma alimentação que seja de fato, né, não dependente de aditivos químicos e qualquer outra coisa, manipulações genéticas, enfim. Acho que faça o que é Sabe, possível, né? Luiz, com essa sua fala, pensa uma coisa interessante também, né? Imaginando uma população que se alimente cada vez menos de carne, eventualmente, aquela conta que eu tinha feito, ela pode passar a ser viável, não é? Processos produtivos envolvendo os animais que consigam melhorar muito a questão do sofrimento animal, né? De fato. Sem confinamento, né, sem maus tratos, com uma idade mínima de abate muito menos cruel. Dá até para imaginar que isso eventualmente, não conheço uma conta que tenha sido feita sobre isso, mas dá para imaginar que eventualmente isso poderia ser realidade para os 8 bilhões de pessoas se o consumo fosse extremamente reduzido, né? Sim. Mais uma, não estou nem dizendo que eu acho que esse é o caminho, mas é mais uma possibilidade interessante de se investigar, né? Sim, com certeza, acho que sem dúvida alguma. Você reduzindo o tamanho da necessidade, acho que talvez aí a gente consiga comportar, mas de fato é necessário uma conta aí que não, nós não temos agora, mas eu acho um excelente caminho, sem dúvida alguma. Bom, falamos bastante, é um assunto que dá pano para manga, mas vamos tentar encurtar aqui para a gente também não fazer com que as pessoas tenham que assistir vídeos extremamente longos. Vamos partir para a nossa saideira? Vamos nessa, Luiz. Eu trouxe aqui um documentário bastante provocativo, muito famoso, tá no Netflix. Eu vou falar, eu acho que certamente 80% das pessoas que estão assistindo aqui já devem ter assistido, que é o Cowspiracy, não é? Alguma coisa com a conspiração das vacas ou a conspiração do gado. Por que eu acho interessante, Luiz, esse documentário, acho que é de 2014, ele é muito provocativo, porque ele faz uma pergunta. De 2014, o que eu vou narrar aqui é uma situação que eu acho que já mudou bastante. Ele faz uma pergunta que é a seguinte: por que fala-se tanto da necessidade de reduzir a queima de combustíveis fósseis, que é uma realidade, precisamos reduzir a queima de combustíveis fósseis em função das mudanças climáticas, mas por que fala-se tão pouco do impacto para a intensificação do efeito estufa que tem a pecuária, né? A criação do gado, a produção de carne. Ele cruzou, o responsável pelo documentário cruzou com vários dados da ONU que colocam ali qual é a contribuição da pecuária e outros perfis de produção de carne para a mudança climática. Ele fica assustado que grande parte inclusive dos órgãos ambientalistas não falam muito sobre isso. Ele fica extremamente incomodado com isso, ele vai atrás. E aí ele cria várias hipóteses para tentar explicar esse fato de ONGs ambientalistas e setores da sociedade preocupados com a questão ambiental não falarem que a questão da produção de carne é uma das atividades mais preocupantes, sobretudo com relação à questão das mudanças climáticas. Ele vai até fundo. Ele até cria algumas hipóteses que eu discordo. Né? Claro que pode ter a ver, em parte, com o que ele coloca ali bastante, essas empresas que não querem falar
da questão da pecuária estarem muito associados com indústrias associadas com a produção de carne que eventualmente participariam do fornecimento de dinheiro para essas empresas poderem... Aquela questão da indústria tentando financiar, não é? A sociedade para que ela não mude. Eu acho que isso tem a ver também nessa questão do consumo da carne. No entanto, eu acho que tem uma coisa ainda mais profunda e mais difícil de ser vencida, que a gente falou aqui, que é o hábito, que é a questão cultural. A gente falou, eu acho muito mais simples eu falar para uma pessoa, olha, para de utilizar esse seu veículo que queima gasolina e começa a usar esse aqui, que usa eletricidade, e que a eletricidade está sendo produzida com placa fotovoltaica. Se a pessoa tiver essa oportunidade de fazer essa troca por um preço parecido, você acha que ela vai se incomodar? Ela não vai se incomodar. Ela vai até ficar animada. Puxa, que legal, um carro elétrico, tecnologia, olha que bacana. Isso é totalmente diferente de eu falar, eventualmente, alguém sugerir para ela, olha, para de comer carne, esse seu bife que você considera delicioso e passa a comer só frutas, legumes. Olha o perfil de diferença que você convencer uma sociedade a parar de queimar combustível fóssil. Quem vai brigar, ou quem deveria só brigar contra isso, são os grupos de investimento associados com os combustíveis fósseis, não é? Porque a população, em geral, tudo bem, eu paro de queimar combustível fóssil e vou usar eletricidade. Se tiver um jeito possível, o indivíduo comum, eu faço. O outro perfil de sugestão, pare de comer carne. Você tem uma resposta muito mais difícil do indivíduo. Eu acho que essa é a principal hipótese. As outras que ele coloca, eu acho que podem ajudar também. Mas eu sugiro que o pessoal assista a Cowspiracy, porque em termos de provocação, ele é bastante potente. E aí cada um tira as suas conclusões, né, das hipóteses, e aí pode até, se possível, comentar com a gente aqui, trazer para a gente o que pensou, né? Enfim, se concorda, se não concorda, assim como você fez aqui. Mas pensando um pouco nessa questão da cultura, da identidade, né, que eu até mencionei antes, então a minha sugestão, a minha saideira vem um pouco nessa linha também. Foi uma sugestão, na verdade, foi uma indicação que me fizeram essa semana, e aí, coincidentemente, né, de novo, acho que o assunto estava realmente querendo aparecer para a gente, né, alimentação. Acho que apareceram em alguns momentos aí distintos na semana, mas curiosamente aconteceu, não sei por quê. Mas a minha indicação, então, é um podcast chamado Prato Cheio, e ele é um podcast de um projeto chamado O Joio e o Trigo, que é um projeto que é inédito, acredito eu, jornalístico, que traz um olhar sobre a alimentação, mas sob a ótica cultural também. Então, acho que é interessante, porque ele vai falar sobre, por exemplo, a questão do fast food, vai falar dos ultraprocessados, vai falar da questão até da comida caipira, né? Então, acho que vai vir muita coisa interessante aí. Eu confesso que eu acabei de conhecer, então não tenho ainda, não posso falar de todos os episódios, né? Não posso falar profundamente, mas eu ouvi um episódio falando sobre ultraprocessados, achei super interessante. Eu acho que esse viés é muito legal da gente olhar, né? Acho que tá muito vinculado, né? Questões culturais e não só culturais, questões políticas também. Aqui também eles trazem muito fortemente essa questão a política por trás da alimentação, né? Então, o ato de se alimentar, né? As escolhas que a gente faz, fundamentalmente são também escolhas políticas, né? Quando a gente consome, quando a gente decide por consumir alguma coisa, a gente está decidindo também, é uma decisão política, é uma decisão que representa alguma coisa, né? Por mais que a gente não pense sobre isso. Então, fica a minha dica aí, que é esse podcast, que traz esse olhar muito diferente para mim sobre alimentação, um olhar que eu mesmo nunca tinha, acho que até mesmo antes de você mencionar, eu nunca tinha pensado, assim, esse olhar cultural, esse olhar profundo, enraizado da alimentação, né? Mais do que um hábito, mais do que uma necessidade, algo que chega a beirar aí, de fato, a definição da nossa identidade. Então, fica a dica aí, vamos deixar todos os links disponíveis aí para vocês. Acredito que podemos encerrar, então, né, Estevão? Sextou? Sextou, Luiz. Obrigado por mais esse papo muito legal aí. Valeu. Valeu, gente. Obrigado.